E mais, presidente, temos que apurar os crimes cometidos aqui nessa CPMI de quem vazou esses documentos. E com todo respeito, senador Lisiane, a informação que chega até agora é que quem teve acesso a esses documentos foram os assessores de Vossa Excelência. Os assessores de Vossa Excelência têm um registro de que tiveram acesso a esses relatórios muito antes da publicação disso pelos veículos de imprensa. Não estou fazendo acusação, é um informe. E eu quero que Vossa Excelência cheque. Eu quero que Vossa Excelência cheque e tome as medidas cabíveis, porque isso aqui é crime. Crime previsto no artigo 325 do Código Penal. Não, tem um registro, login, senha, nome, CPF de quem acessou para poder ter acesso... Para concluir, senador, por favor, para concluir. Com a palavra para contraditar por 5 minutos o nobre deputado Rogério Corrêa. Eu vou me inscrever para falar depois dele, presidente, até para responder ao senador Flávio Bolsonaro, mas depois da contradita do deputado Deputada, Rogério. quem vai dar a decisão, senadora, sou eu, depois da contradita. Não, presidente, ele citou meu nome e eu vou responder. Por favor. Vossa Excelência vai me assegurar por favor, como relatora para responder deputado Rogério Corrêa. Senador Flávio. Presidente, primeiro a denúncia que ele faz em relação a relator é muito grave, porque não tem provas e faz denúncia. Então a relatora com certeza vai desdizer isso. Agora, o COAF é ligado. Eu vou pedir aqui silêncio para que a gente possa ouvir a palavra do deputado Rogério Corrêa. O tempo são quanto, presidente? Dá mais 5 segundos para o deputado Rogério. É 5 minutos, é 5 minutos. Ele colocou só 2. Presidente, o COAF é vinculado ao Banco Central. O Banco Central, até contra a minha vontade, ele ganhou um processo de autonomia, que foi votado pela maioria do Congresso Nacional. Então, o Banco Central e o COAF são autônomos. E segue uma legislação, que aí não foi citada e que é importante dizer. E a principal legislação é a Lei de Combate à Lavagem de Dinheiro, que é de 1998, é a Lei 9.613. Toda a informação, e este é de um tratado internacional que o Brasil faz, elas são repassadas ao COAF com base nessa legislação e nesse tratado internacional. Foi isso que o COAF fez. E, ao fazer isso e com essas normas, ele recebe do banco e faz a passagem imediata. O COAF não faz triagem daquilo que ele recebe dos bancos. Portanto, não há nada de perseguição e quem é do Banco Central e do COAF não tem a menor condição de saber ou de fazer triagem naquilo que é repassado. Então, não se pode fazer uma caça às bruxas, como querem fazer o COAF. Porque eu vou depois dizer o que está por trás dessa caça às bruxas e, aliás, o que estão querendo esconder em relação a isso. Mas essa é a legislação. Por que aparece o ex-presidente Jair Bolsonaro nessa questão, se foi pedido do Mauro Cid? Porque ele é procurador, ou seja, ele é procurador do titular, que é o Mauro Cid. Ao ser procurador, vem também nos principais membros que fazem desta conta participação a informação do COAF, isso na legislação que eu citei. Por isso as contas também de Jair Bolsonaro. Presidente, Vossa Excelência não ouviu, depois Vossa Excelência vai dar prosseguimento, não sei como, a questão que eu estou aqui levantando. Então, para resumir a Vossa Excelência, que vai fazer a definição, existe uma legislação, o COAF segue essa legislação, um tratado internacional. Por que aparece o senhor ex-presidente Jair Bolsonaro? Porque ele é procurador da conta. Então, o COAF, ao fazer a remessa, ele também faz de quem é procurador e daqueles que são os agentes principais da conta. Por isso, o COAF enviou. Não se pode perseguir o COAF por isso. Não se pode restringir o COAF. Isso não pode ser feito. Não está fora do escopo, porque ele é procurador da conta. E isso está claro. Ele é obrigado a fazer isso, o COAF. Por mais que os bolsonaristas não gostem. Porque aí entra o que eles querem esconder. Estavam aí todos alvissareiros falando que o ministro Dino queria esconder as cenas que estavam lá no Ministério da Justiça. E por que vocês querem esconder o que está por trás das contas do Bolsonaro? Por quê? Por que querem esconder algo que o COAF é obrigado a fazer? Porque Mauro Cid e Bolsonaro eram como irmãos, diz o próprio Bolsonaro, e as contas eram de ambos.
Por isso essa conta veio. E nesta conta que veio, se Bolsonaro, se Mauro Cid pagava as contas, e vocês vão ver que lá tem coisa do Arco da Velha mesmo. Eu sei que vocês devem ficar assustados mesmo. Tem coisa do Arco da Velha. Por exemplo, Mauro Cid recebe lá recurso do sargento, que é aquele sargento Reis, que depois vai pagar a conta de Michele Bolsonaro. E o sargento Reis recebe, por exemplo, a Combate Armor, que é a Combate Armor, aquela empresa que Silvinei fez contratos, que trouxe milionários para cá. Está sob sigilo, presidente. Veja bem, o que ele está revelando está sob sigilo. Deputado, cada um responde pela sua posição e pelas suas palavras. O deputado tem direito a falar. Eu não vou cercear a palavra de ninguém, deputado. Mas tem que pedir apuração. Eu não vou cercear a palavra de ninguém. Ele está fazendo uma acusação, outra presidente. empresa, Cedro do Líbano, ela tem recursos também da Codevasf e foi para este sargento Reis, que depois fez repasse para Michele Bolsonaro, que tem que ter até o sigilo dela quebrado também. Tudo isso nos diálogos golpistas. Por isso eles têm medo. Quem pagou os PIX nos interessa, sim, sabe por quê, presidente? Tem que saber quais golpistas, quais pessoas ligadas à CAC ou financiadores do golpe que também contribuíram com PIX para Bolsonaro. Isso é que é o medo que eles têm. Agora, o COAF fez a obrigação. Vossa Excelência disse agora mesmo que Vossa Excelência cumpre aquilo que foi determinado. O sigilo do Mauro Cid foi determinado. Vossa Excelência não sabia, nem eu, que ele, Bolsonaro, era procurador do Mauro Cid. Em sendo, veio o recurso do COAF. Não se pode perseguir o COAF. Sobre vazamentos aqui, isso é outra Para questão. concluir, deputado, para concluir... Eu concluo. Você deu 3 minutos a mais, eu vou só concluir. É evidente que sobre vazamentos, é claro, tem que se saber, vazamento não pode ser feito. Isto tem que ser verificado aqui. Então, isso é outra questão. Mas é muito bom saber que o COAF não pode estar junto, está fazendo aquilo que ele é dever de fazer e foi dever de Vossa Excelência solicitar essa documentação. Obrigado, deputado. Com a palavra, a senadora Elisiane Gama. 3 minutos. Presidente, apenas para esclarecer sobre a questão do COAF. Senador, não posso conceder a palavra a Vossa Excelência agora. Eu não posso, porque a gente tem um rito. Eu vou pedir a compreensão de Vossa Excelência. A gente tem um rito, mas se cada um quiser falar a hora que tiver um esclarecimento para trazer, a gente não vai conseguir avançar com os trabalhos. Eu tenho todo o respeito e carinho por Vossa Excelência, mas eu peço Vossa Excelência aguarde um momento oportuno para falar. Então, a senadora vai falar porque o nome dela foi citado. E em seguida nós vamos decidir para ouvir aqui a nossa testemunha de hoje que está aguardando. Por favor, senadora. Senador, presidente, eu primeiramente queria cumprimentar o deputado Rogério. Eu acho que ele fez assim, de uma forma muito clara e direta, exatamente porque se chegou a este resultado de dados por parte do COAF. O COAF, de fato, ele tem, ele recebe de forma automática essas informações e repassa. Se você é procurador, você tem autonomia sobre uma conta, você tem, na verdade, as prerrogativas de comandar aquela conta. Automaticamente vêm as informações para a CPMI, atendendo o requerimento que foi aprovado em plenário por esta Casa. A relatora virou advogada agora, eu queria colocar agora... Não, eu sou advogada da Justiça. Você pode ter a senadora está falando, eu vou pedir silêncio a todos aí, respeitando a palavra da senadora. Mas ela está falando, deputado, quando Vossa Excelência falou, ninguém interferiu. Cada um pode falar aquilo que achar que deve falar. E que responda pela responsabilidade do que está falando. A senadora está usando da palavra e eu peço a todos que a ouçam, da mesma forma que ela educadamente ouviu a todos. Por favor, senadora. Agora, eu queria fazer aqui uma colocação da informação do senador Flávio Bolsonaro, que é gravíssima, não é grave, é gravíssima. O senador Flávio Bolsonaro colocou, está registrado aqui na taquigrafia da Casa, que apenas os servidores do meu gabinete, os consultores da minha equipe tiveram acesso ao login, que é uma informação que só quem tem é a mesa dos trabalhos. Só quem tem acesso ao volume e às pessoas que tiveram... Só quem tem informação a esses acessos é a mesa, a secretaria da mesa. Então, isso é um dado que Vossa Excelência coloca, que a gente precisa... mas eu preciso saber. Até porque, senador, aqui nós temos 60 senadores. Aqui nós temos 60 parlamentares. Cada um com um servidor
autorizado a ter acesso. Eu, como relatora, quero dizer para Vossa Excelência que eles tiveram acesso sim. E quando chegam os documentos, eles estão lá olhando na tela do computador para saber qual chegou, e eu peço imediatamente que eles vão lá para analisar e me trazer as informações, que, aliás, muitas dessas informações, pessoas que não têm um tipo de informação com profundidade nem conseguem ter a decifragem dos dados. Por isso que nós temos delegados da Polícia Federal, por isso que nós temos servidor da CGU, do TCU, da Receita Federal, do Banco Central. Para quê? Porque eles têm a expertise própria para isso. E esses servidores é que nos estão nos dando respaldo para isso. E Vossa Excelência traz aqui uma denúncia, que, aliás, Vossa Excelência incorre aí um crime do Código Penal, que é a denunciação caluniosa, porque Vossa Excelência está me caluniando. Eu estou pedindo para investigar. Veja bem, outra coisa que eu quero deixar aqui de forma muito clara para todos vocês, eu quero dizer para você que quando eu ouvi e li essa matéria no jornal O Globo, eu fiquei absolutamente triste, senador. Porque se existe uma coisa que traz e que prejudica esses vazamentos de informações, porque esses vazamentos de informações impedem, na verdade, que a gente avance na investigação. E Vossa Excelência pode ter certeza de uma coisa, que eu estou com a total responsabilidade desta comissão e vou a fundo. Todas as informações que vierem aqui, nós estamos desdobrando, estamos buscando, inclusive vamos apresentar novos requerimentos para isso, porque a gente precisa entender esse volume exorbitante. Veja, as empresas acusadas de financiarem o ato do 8 de janeiro, somadas, elas dão quase... só para vocês terem uma ideia, o faturamento delas está estimado em 10 bilhões de reais. Daí? É um volume enorme. São empresas milionárias que são hoje acusadas de terem financiado o 8 de janeiro, e nós vamos investigar com a ajuda do COAF, com a ajuda do Banco Central, com a ajuda da Receita Federal, da CGU e do TCU. Então, eu queria, presidente, pedir a Vossa Excelência que Vossa Excelência tomasse as devidas providências e apurasse a acusação que o senhor pode ter certeza é caluniosa por parte do senador Flávio Bolsonaro.